Há mais ou menos 19 anos atrás, eu era parte de uma equipe ministerial, não era o pastor principal. Estávamos vivendo uma fase dentro de um contexto específico, o tempo não me permite entrar em detalhes, onde dentro da própria equipe a gente estava diante de alguns dilemas, tendo que resolver nossas coisas, né? O nosso líder nos deu liberdade nas reuniões de todo mundo rasgar o coração, falar o que acha, o que pensa, tratar tudo da forma mais honesta possível, e nós passamos a fazer isso. O problema é que depois de algumas dessas reuniões, quando a gente saía dela, a gente continuava a mesma conversa, na ausência do líder. E a mesma liberdade que ele deu, da gente falar para ele o que achava e pensava dele, a gente decidiu continuar usando do lado de fora. Eu lembro que, por aqueles dias, eu tive uma experiência que eu nunca mais viria a esquecê-la. Acabei tendo uma erisipela. Isso não é coisa que acontece com tanta frequência na nossa geração. No início, o médico estava me acompanhando, não estava conseguindo entender. Eu lembro que naquela ocasião, a avó da Kelly estava em casa nos visitando, e depois de uns dias eu falei, olha, a avó da Kelly deu uma olhada aqui na minha perna e disse que isso é erisipela. O médico falou, se ela falou, então é. Eu falei, quem estudou medicina é você. Ele falou, minha geração quase não viu isso. Ele diz, os antigos viam muito mais. Né? Ele diz, em cima do que ela está falando, nós vamos fazer a checagem e descobrir o que era isso. Pastor, o que é isso? Uma bactéria que normalmente entra. Né? No meu caso, provavelmente, a gente tinha essa mania de jogar bola no campo de futebol, muitas vezes descalço, pé no chão. Ele falou, talvez um ferimento no pé, o senhor tenha se exposto. Normalmente ela precisa pegar a imunidade baixa. Né? Ele falou, é uma combinação de equações, e é por isso que é cada vez mais difícil. É uma coisa tão forte, para você ter ideia, um antibiótico qualquer, né, como por exemplo uma penicilina, não consegue combater. Eu tive que tomar o Cipro. Naquela época dos ataques e atentados nos Estados Unidos, eles estavam usando isso para combater o antrax. Era uma situação que ela dá uma febre localizada, no meu caso foi na perna esquerda, na canela, né? É uma febre interna localizada terrível, a ponto da minha pele ter necrosado, morrido com o calor da febre. O tecido da pele queimou praticamente todo, à frente e atrás da perna. Não bastasse essa febre terrível, que é só localizada, ela de alguma forma acaba atacando a circulação sanguínea. Então, assim, quando baixava a perna, eu tinha que ficar deitado. Quando baixava a perna, e eu tinha que fazer isso pelo menos uma vez por dia, ela levantar e ir ao banheiro, tomar banho, resolver tudo por dia, numa levantada. Era insuportável. Eu, às vezes, urrava, porque quando o sangue descia com força para passar ali, né, era algo terrível. Eu não vou gastar tempo descrevendo, mas eu nunca experimentei nada em termos físicos que fosse tão ruim, tão terrível como aquilo que eu passei. Na primeira semana, ainda usei como desculpa o problema que estava e dizer, pelo menos vai ser uma chance de dar uma boa parada, vou ter aqui meu tempo com Deus, vou orar, vou ler a Bíblia, vou buscar o Senhor. Mas pensa num negócio que eu não conseguia fazer. Né? A primeira semana se arrastou lentamente, o tempo não passava, a oração não fluía, a leitura bíblica não fluía. No final da semana eu desisti e falei para a Kelly, comece a trazer os livros. Eu vou estudar outras coisas para aprender, que eu não está rendendo meu tempo com Deus. Mas depois de algum tempo, naquela segunda semana, eu também desisti dos livros. Falei, não estou cabeça, não estou conseguindo estudar, não estou aprendendo, o negócio não está fluindo. Falei, Kelly, sobe a TV para o quarto, vai ser entretenimento. Né? Eu lembro que a Kelly me olhou e falei, não sei, o céu está de bronze, está desconectado, o negócio não está fluindo. E aquilo me preocupava. Eu lembro que um dia eu estava orando e falei, Senhor, já fiz de tudo, já apliquei fé, repreendi, né? Tive meus posicionamentos de confissão na palavra, falei, nunca lidei com uma situação que durou tanto tempo, eu já estava na 3ª semana de cama. E um dia eu estava lá desabafando com Deus, falei, não sei o que está acontecendo, não sei porque que esse quadro não mudou e não reverteu, mas eu brinco às vezes que isso não é nem oração, é meio choração, é quando você está só reclamando com Deus. Não esperava uma resposta. E de repente o Espírito Santo quebra o silêncio na 3ª semana, porque Deus não tinha falado absolutamente nada comigo nesse tempo. E ele, de uma maneira muito nítida e clara, diz, você foi ferido por Satanás, porque deu brecha e espaço para que ele te ferisse. Eu levei um susto. Como que eu dei brecha? Né? Não sei se você já teve essas crises do seu orgulho de santidade, achando que é grandes coisas, né? Sem conseguir enxergar o que Deus ou os outros estão chamando a atenção. E na hora eu fiquei indignado. Falei, como eu dei brecha?
E o Senhor falou ao meu coração, e diz, você fez isso quando cometeu o pecado da maledicência. Eu falei, seja específico. O Senhor disse, cada vez que fora das reuniões, vocês se uniram para continuar a conversa, falando do seu líder, você estava cometendo o pecado da maledicência. Eu falei para Deus, nada que ele não saiba e que a gente não tenha falado na frente dele. O Espírito Santo diz, pois é, tem dois tipos de maledicente. O falso e o honesto. Você é o honesto, mas ainda é maledicente. E eu levei um susto com aquilo. O Espírito Santo me fez uma pergunta. Ele disse, se você estivesse no meu lugar de Deus, precisando enviar o seu filho à terra, que fosse entrar como um bebê, precisaria de crescimento e de um pai que o cuidasse, que servisse de referência, quais as virtudes você procuraria nesse pai substituto terreno? Puxei uma folha de papel, comecei a anotar. Eu já tinha anotado mais de 50 virtudes. Quando o Espírito Santo disse, para a sua lista agora. Nem continua. Ele diz, vai ver o que a minha palavra diz sobre José. Porque ela só diz duas coisas sobre José. A minha lista não era tão grande como a sua. E quando eu fui conferir o que a Bíblia dizia sobre José, a Bíblia só diz assim, que José era justo e que ele não quis difamar Maria quando soube que ela estava grávida. Lembrando que até então ele não tem a explicação de que aquilo é do Espírito Santo. A intenção dele deixá-lo é porque ele tem uma dedução racional, meramente humana. Se ela está grávida e não fui eu, alguém chegou primeiro. Em outras palavras, Maria me traiu. Enquanto ele está pensando dessa forma, ele decide fechar a boca e diz, não falo nada, para que ela não seja difamada. Deus disse, quando eu olhei para a terra, achar um homem, eu só precisava de alguém justo e que não abrisse a sua boca contra ninguém. E pela primeira vez eu entendi o quão sério era esse pecado. Mas mesmo entendendo a seriedade do pecado, falei para Deus, então metade da cidade tinha que estar de cama. Pelo menos. Sabe o que o Espírito Santo me disse? Ele diz, metade da cidade não tem a luz e o conhecimento da palavra que você tem. Em outras palavras, você está sendo cobrado de acordo com muito que lhe foi dado. Portanto, conhecer a verdade não é só um privilégio. Sempre será um privilégio, mas não é só um privilégio. Ela também é uma responsabilidade.